Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre com muita alegria que me dirijo, que converso com cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora que se esforça todos os dias por construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus. Estamos caminhando para o nosso 60º programa e, nos últimos episódios, falando sobre os princípios espíritas. Hoje nós queremos conversar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Lembrando que no Evangelho Jesus nos colocou na casa do meu Pai há muitas moradas, que nós podemos interpretar como vida que estua em toda parte, vida em outros planetas, em outros orbes, vida que se apresenta nas mais variadas constelações, nas mais variadas possibilidades que nós podemos entrever nesse universo que eu diria é infinito, já que Deus permanece criando. Allan Kardec teve oportunidade de indagar aos benfeitores da imortalidade na questão de número 55 do Livro dos Espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Percebam a resposta dos bons espíritos. Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Daí, meus amigos, quando nós olhamos para o céu, vemos planetas, nebulosas, vemos estrelas as mais diversas. Seria orgulho nosso achar que só existe vida no nosso pequeno planetinha chamado Terra. Conforme números recentes da ciência, de acordo com várias sondas que são lançadas ao espaço, nós somos hoje cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. 1 trilhão tem 12 zeros. Vocês conseguem imaginar a quantidade que é isso? Uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea. Só na Via Láctea tem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. 1 bilhão dá 9 zeros. Imaginem quantas estrelas tem na Via Láctea. Uma das menores é o Sol, uma estrelinha de quinta grandeza, ao redor da qual giram 9 planetas. 9 não, porque Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão. Giram 8 planetas, dentre os menores, a Terra, o planeta azul, onde nós habitamos. Só na Terra existem cerca de 8 a 10 milhões de espécies. Uma dessas espécies somos nós, Homo sapiens sapiens. Então, eu sou um no meio de 8 a 10 milhões de espécies. Só encarnados, 8 bilhões, conforme dados do último censo mundial do mês de novembro de 2023. Gravitando aí no meio de 100 a 400 bilhões de estrelas num universo com 2 trilhões de galáxias. Vocês acham que só haveria vida no planeta Terra? Seria orgulho nosso, presunção e até mesmo ignorância. O que ocorre é que muitas vezes a gente pretende que a vida nos outros planetas se dê conforme no planeta Terra. Mas não. O planeta Terra tem hidrogênio, oxigênio, carbono. Então os corpos aqui na Terra, os nossos corpos, vão ter a constituição conforme a tessitura do planeta. Em outros lugares, em outras atmosferas, os corpos vão ser diferentes. Então a gente precisa ampliar o nosso grau de concepção para entrever um universo que permanece em criação. Porque já dizia Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Existe uma outra possibilidade de nós entendermos há muitas moradas na casa do meu Pai. Porque vejam, nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes que caminhamos para a perfeição. Quando a gente desencarna, a gente volta para o nosso lugar de origem, que é o plano espiritual.
Então, a morada espiritual também é uma dessas moradas a que se referiu Jesus. Porque no plano espiritual existem colônias, existem pousos, existem lugares de atendimento, e nós sabemos que nosso lar é uma espécie de colônia espiritual, morada espiritual. Assim como são moradas espirituais, vinha de luz, pão nosso, caminho, verdade e vida, ceifa de luz. Vocês devem estar pensando assim, mas Rafael, esses são os nomes dados aos livros, aqueles livros que a gente conhece como livros de página do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas Raul Teixeira uma vez disse em uma palestra que são nomes de colônias espirituais que Emmanuel deu aos livros. A gente poderia pensar, por exemplo, na colônia Alvorada Nova, na colônia Redenção. Daí o grupo espírita que o Divaldo fundou chama-se Caminho da Redenção. Porque a expectativa é, se eu trabalho na casa espírita, se eu me torno uma pessoa nobre de bem, eu estou caminhando de volta à redenção, o nome da colônia espiritual. Essa seria uma segunda forma de interpretar as muitas moradas na casa de nosso Pai. Existe uma terceira possibilidade, as moradas psíquicas, as nossas moradas conscienciais. E essa é uma interpretação de José Martins Peralva, sobrinho, o famoso Martins Peralva, conhecido escritor do movimento espírita, porque ele diz que dentro de nós também há muitas moradas. Coube a Sigmund Freud, no terminar do século XIX, no início do século XX, chegar à conclusão de que nós não somos apenas uma parte consciente. Eu agora estou consciente conversando com vocês, mas existe a minha parte inconsciente. Aqueles fatos que eu não me lembro, aqueles fatos que eu acabo querendo não me lembrar porque ficam numa zona chamada inconsciente. E se a gente alarga as concepções de Sigmund Freud, nós chegamos à conclusão que esse inconsciente, fazendo aí uma ponte com a doutrina espírita, remonta às nossas vidas passadas. Quem nós fomos, como agimos, por onde nós caminhamos. Isso tudo está dentro de mim. Então hoje eu estou Rafael, mas sou um espírito imortal, que já vivi antes, já me relacionei com pessoas antes, tive virtudes, deméritos, e tudo isso está dentro de mim. Eu posso ter sido padre, posso ter sido agricultor, posso ter sido até mesmo mulher em uma outra vida. Tudo isso está dentro de mim. E acaba que na vida atual são faixas do inconsciente, que em determinados momentos se tornam consciente, mas o que a gente convive mesmo é com a nossa esfera consciencial. São as moradas que temos dentro de nós. Daí os atos falhos, daí as memórias que a gente não sabe de onde vem, daí os sonhos, daí as lembranças espontâneas, que são as reminiscências desses conteúdos que estão dentro de nós. Há muitas moradas dentro de nós. Há muitos conteúdos dentro de nós. E, em verdade, nós somos hoje uma espécie de solidariedade de todas essas vidas que nós vivemos. A construção de todos os caminhos pelos quais nós já passamos. E nós poderíamos ainda traçar uma quarta possibilidade de há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando nós pensamos na gama de opiniões diferentes que existem no mundo hoje. Veja, eu posso pensar de um jeito. Você, ouvinte que está me ouvindo, pensar de outro jeito completamente diferente, porque são moradas diferentes. Nós somos espíritos diferentes. Nós podemos ter religião diferente, torcer para times de futebol diferente, enxergar a vida sob prismas diferentes. O que Jesus estava dizendo, há muitas moradas, há muitas formas de pensar, há muitas formas de entrever a vida, mas eu amo a todos os meus filhos. E o que a gente consegue mergulhar com essa quarta possibilidade interpretativa? Nós precisamos, partindo do pressuposto que as moradas são diferentes,
Aprender a conviver com as pessoas, aprender a entender que cada um está no seu melhor momento, na sua melhor oportunidade e consegue logicar, pensar, não da forma que eu quero, mas da forma que a pessoa consegue. Vejamos que dentro do nosso lar, quantas moradas, porque eu sou diferente do meu pai, que é diferente de minha mãe, eu sou diferente da minha irmã. Veja, eu estou falando só do meu núcleo familiar, mas depois eu formo o meu outro núcleo familiar, porque eu me casei com Gabriele. Nós somos diferentes, porque as nossas moradas, as nossas formas de pensar, de onde nós partimos, são opiniões às vezes diferentes, mas nós conseguimos nos harmonizar. Daí, quando pensamos na criação de Deus, em tudo há beleza, em tudo há harmonia, em tudo se rege pela lei do amor. Traçamos 4 possibilidades para as muitas moradas da casa do nosso Pai. Vamos lembrar? As moradas planetárias, os trilhões de galáxias que existem gravitando no nosso universo. Segunda possibilidade, os mundos espirituais, as colônias espirituais. Quando eu, se sou médium, me deparo com um espírito, provavelmente ele está vinculado a algum pouso no plano espiritual, que é um pouso diferente do meu, uma vibração diferente, mas ele está também numa morada. A terceira possibilidade são os mecanismos da própria mente. Já se deram conta que muitas vezes a gente age. Eu não me dei conta que eu agi dessa forma. São conteúdos inconscientes que estão dentro de nós, mas não deixam de ser nossos. E a quarta possibilidade, a diferença de opiniões, diferença de pontos de vista, a ponto de um grande escritor nos dizer: cada ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, há multiplicidade de moradas. E Jesus, durante todo o tempo, trabalhou com essas questões, mas nos enfatizou: é preciso haver harmonia. É preciso haver um senso de magnetismo que une tudo isso. E esse senso chama-se amor de Deus. Esse senso chama-se providência divina, que vem propiciando que todas essas coisas cumpram o propósito da nossa evolução. Fechamos hoje aí o nosso caminho com os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Falamos de Deus, falamos de mortalidade da alma, falamos de reencarnação, falamos de mediunidade, comunicabilidade dos espíritos e hoje estamos falando de pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados, que Camille Flammarion tão bem estudou ainda no século XIX com o seu telescópio, com a sua luneta ainda rudimentar, olhando para o espaço. A pluralidade dos mundos habitados, que Allan Kardec houve por bem em colocar como um dos princípios da doutrina espírita, para que nós soubéssemos que não estamos sós, para que nós nos tornássemos humildes, simples e saibamos que Deus cuida de tudo. Nós estamos numa verdadeira gradação. Já pensou se a única vida existisse na Terra, onde ainda existem tantos problemas, onde ainda existem tantos comprometimentos? Não. Deus é muito bom. Existem planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas em regeneração, para o qual nós estamos migrando. Planetas felizes, planetas celestes. E é sobre tudo isso que Jesus nos falou quando nos disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Vamos agradecer a Jesus pela bênção desse ensinamento. Vamos agradecer pela bênção da vida e pedir que Ele permaneça conosco. Nos abençoe, abençoe a Web Rádio Fraternidade, nos envolva e nos mantenha na sua paz. Continuaremos na semana que vem tratando de outros aspectos que também fazem os fundamentos da doutrina espírita. Beijo grande e até lá.